As maiores construções da Bíblia. Descubra os segredos. Olá, pessoal! Como vocês estão? Descubra os segredos. Você já se perguntou quais são as maiores construções mencionadas na Bíblia? Prepare-se para uma viagem no tempo, onde vamos explorar as obras mais grandiosas e impressionantes da história bíblica, desde a lendária Arca de Noé até a poderosa Babilônia. A Arca de Noé, uma nau, para enfrentar o dilúvio. Se você achava que o Titanic era grande, prepare-se para conhecer a Arca de Noé. Imaginem só, um dilúvio universal, água para todo lado. E no meio desse caos todo, uma embarcação colossal flutuando como se nada tivesse acontecendo. A Bíblia descreve a arca como uma estrutura gigantesca, construída com madeira de gofé e coberta com piche, tipo um hidrofóbico da antiguidade. As dimensões da arca são de tirar o fôlego. Segundo o Gênesis, ela tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. A arca tinha uma missão divina: abrigar Noé, sua família e um casal de cada espécie animal da face da terra, para que a vida pudesse recomeçar após o dilúvio. A história da Arca de Noé é um marco na cultura mundial, um símbolo da fé inabalável e da capacidade humana de superar desafios extraordinários. Torre de Babel. A ambição que tocou o céu. E se a gente falasse agora sobre uma construção que tinha a audácia de alcançar o céu? Uma obra que não só desafiava os limites da engenharia da época, mas também a própria vontade divina. A Torre de Babel, um ícone da ambição humana e da fúria divina, é um daqueles relatos bíblicos que mexem com a nossa imaginação. Uma história que nos faz refletir sobre os limites do poder humano e as consequências da arrogância. A história se passa na antiga Mesopotâmia, em uma época em que a humanidade, unida por uma só língua, resolveu construir uma torre tão alta que alcançasse os céus. Era um tempo de grande cooperação e ambição coletiva. A Bíblia não entra em detalhes sobre a arquitetura da torre, mas a descrição de uma construção que chegue aos céus sugere uma estrutura colossal, um verdadeiro arranha-céu da antiguidade. Uma obra que exigiria um esforço monumental e uma engenharia avançada para a época. Alguns estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada em zigurates, templos em forma de pirâmide que eram comuns na Mesopotâmia. Essas estruturas eram dedicadas aos deuses e simbolizavam a conexão entre o céu e a terra. Para colocar ordem na bagunça, Deus decidiu confundir as línguas dos homens, criando uma salada linguística que impossibilitou a comunicação entre eles. O que antes era um projeto unificado, rapidamente se transformou em caos e desentendimento. Sem entenderem uns aos outros, os construtores tiveram que abandonar a obra, e a Torre de Babel se tornou um símbolo da desunião e da impossibilidade de alcançar o divino pela força bruta. Uma lição eterna sobre os perigos da arrogância e da falta de humildade. Preparem-se para entrar em um dos lugares mais sagrados da história bíblica, o Templo de Salomão. Este templo não era apenas um edifício, mas um símbolo de fé, esperança e a presença divina entre os homens. Construído pelo rei Salomão, filho do rei Davi, o templo era muito mais do que um lugar de culto. Era a morada de Deus na terra, um símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel. Este local sagrado era o coração espiritual da nação. Salomão não economizou esforços para criar um templo digno da glória divina. Ele supervisionou pessoalmente a construção, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. Ele reuniu os melhores artesãos e materiais da época, transformando o projeto em uma verdadeira obra-prima da arquitetura. Pedras preciosas, madeiras raras e metais preciosos foram usados generosamente. A Bíblia descreve o Templo de Salomão com detalhes impressionantes. Cada aspecto do templo
foi meticulosamente planejado e executado. Paredes revestidas de ouro puro, brilhando à luz do sol, tetos adornados com madeira de cedro entalhada, portas de cipreste. Cada elemento refletia a grandiosidade e a santidade do lugar. Tudo ricamente decorado com figuras de querubins, palmeiras e flores. A arte e a arquitetura do templo eram um testemunho da devoção e habilidade dos artesãos. O templo era dividido em 3 partes principais: o átrio, o santo lugar, onde apenas os sacerdotes podiam entrar, e o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado de todos. No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do judaísmo, que guardava as tábuas da lei entregues por Deus a Moisés. Este era o ponto de encontro entre o divino e o humano. Em 586 a.C., os babilônios destruíram o templo, levando consigo os tesouros e deixando para trás apenas ruínas. A destruição do templo foi um momento de grande tristeza e perda para o povo de Israel. Apesar de sua curta existência, o Templo de Salomão deixou um legado inegável, inspirando a fé e a devoção de gerações de judeus e cristãos. Sua memória continua viva, lembrada em textos sagrados e na tradição oral. Quem nunca ouviu a história das muralhas de Jericó, que desabaram ao som das trombetas? Essa é uma das narrativas mais épicas da Bíblia, um exemplo da força da fé e da intervenção divina nos momentos mais improváveis. Jericó era uma cidade fortificada, protegida por muralhas que pareciam intransponíveis. Parecia impossível de conquistar. Um verdadeiro desafio para Josué e o exército israelita, que tinham a missão divina de tomar posse da terra prometida. Durante 6 dias, os soldados israelitas marcharam ao redor da cidade, carregando a Arca da Aliança. No 7º dia, os sacerdotes tocaram as trombetas. O povo gritou com toda a sua força, e as muralhas de Jericó simplesmente ruíram. A terra tremeu, as muralhas desabaram, e os israelitas, guiados por Deus, conquistaram a cidade. A queda das muralhas de Jericó se tornou um símbolo da força da fé e da obediência a Deus. Uma prova de que, quando confiamos em Deus, até as muralhas mais imponentes se transformam em pó. E chegamos agora à grandiosa Babilônia, a cidade-estado que personificava o poder, a riqueza e a opulência no mundo antigo. Situada entre os rios Tigre e Eufrates, Babilônia era um verdadeiro oásis de cultura e inovação. Imaginem uma cidade com ruas largas, palácios suntuosos, jardins suspensos que desafiavam a gravidade e um zigurate colossal dedicado ao deus Marduk. Cada canto da cidade exalava uma aura de grandeza e mistério. Babilônia era o suprassumo da civilização, um centro comercial e cultural que atraía pessoas de todas as partes do mundo. Mercadores, artistas e estudiosos se reuniam aqui, trocando ideias e mercadorias, enriquecendo ainda mais a cidade. Um dos governantes mais famosos da Babilônia foi Nabucodonosor II, que transformou a cidade em um verdadeiro império. Sob seu reinado, Babilônia atingiu o auge de seu esplendor e influência. Foi ele quem ordenou a construção dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esses jardins eram uma prova do poder e da capacidade de inovação dos babilônios. Imaginem um oásis verdejante no meio do deserto, com terraços floridos, cachoeiras artificiais e plantas exóticas de todos os cantos do mundo. Era um espetáculo de beleza e engenharia. Os jardins suspensos eram um feito da engenharia e da arquitetura, um símbolo do poderio babilônico. Eles mostravam ao mundo a capacidade dos babilônios de transformar o impossível em realidade. No livro de Daniel, a gente acompanha a história do profeta Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia e desafiou o rei Nabucodonosor ao se recusar a adorar a estátua de ouro do rei. Essa história é um testemunho da resistência e da fé em tempos de opressão. A Babilônia, apesar de todo o seu esplendor,
acabou caindo diante dos persas em 539 a.C., marcando o fim de um império. A queda de Babilônia foi um evento monumental na história antiga. As ruínas da Babilônia, localizadas no Iraque, ainda hoje impressionam pela sua grandiosidade e nos lembram do poder efêmero das civilizações. Elas são um testemunho silencioso de uma era de glória e inovação que, embora tenha passado, nunca será esquecida. E aí, galera? Qual dessas construções você achou mais impressionante? A Arca Colossal, a Torre Ambiciosa, o Templo Sagrado, as Muralhas Invencíveis ou a Babilônia Grandiosa? Deixe seu comentário aqui embaixo contando pra gente qual delas te deixou de queixo caído. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos incríveis como este. A gente se vê na próxima aventura histórica.